Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Joseone e estamos juntos agora para mais um vídeo, agora da nossa Escola Bíblica Dominical, direto do nosso YouTube, direto da EBD. Iremos iniciar a introdução às novas revistas do nosso primeiro trimestre de 2026. Trimestre maravilhoso, esse está aparecendo na sua tela aí, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Iremos aqui fazer uma síntese da nossa lição, certo? A respeito da Trindade ao longo da história. Então temos que ter um cuidado ao tratar dessa lição maravilhosa, certo? Vamos lá. A palavra Trindade, vocês estão vendo aí na Bíblia, eu vou marcar aqui, ó, triunidade, Trindade. Primeiro ponto é que ela não existe nas Escrituras, certo? Não existe, mas a verdade sobre o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se encontra em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, né? E nesses últimos tempos, certo? Surgirão falsos ensinadores que negarão esta doutrina, como foi assim no primeiro século da era cristã. Então temos que ter este cuidado ao mencionarmos a respeito e ao estudarmos a respeito da doutrina. Então temos base bíblica, motivo que devemos conhecer a Bíblia sobre este assunto. Então vamos observar bem aqui nosso slide para podermos aprender um pouco hoje a respeito da doutrina da Trindade. Vamos lá, definição. A doutrina da Trindade, do latim chamado Trinitas aqui, ó, e ou triunidade ou três em unidade, é uma das mais importantes doutrinas da fé cristã. Então, a palavra Trindade significa a tríplice manifestação de Deus ou sua manifestação no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O termo triunidade, ou tríplice modo de existência, não é a existência de três em um. Mas como pode isso, José? Está aqui o desenho, está aqui Deus, certo? O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai, mas os três são deuses. Então, temos que ter esta observância. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Filho, mas os três são deuses. Por isso que é três em um. Então, temos que ter o cuidado para não falarmos de três deuses. Entende-se por triunidade, não do modo de Deus revelar-se em três pessoas. São três pessoas distintas. O Pai é um, o Filho é outra e o Espírito Santo é uma pessoa. E sim, o seu modo de existir, ó, em três pessoas. Os três não são três eternidades, é uma eternidade. A eternidade do Pai, a eternidade do Filho e a eternidade do Espírito. Então, se os três são deuses, é o próprio Deus, aliás, então só existe uma eternidade, não há três eternidades. No céu não há três tronos, e sim apenas um trono, que são os três em um. Então temos que ter este cuidado. É um pouco difícil de dar esses exemplos, mas temos que ter esta menção. Por exemplo, o que é unidade e o que é unidade. Ou triunidade. Por exemplo, uma caixa de fósforo, ela é uma unidade, mas dentro dela existe ali uma pluralidade de palitos, certo? Então, a Trindade refere-se a quê? Olha só, a revelação, certo, de Deus ao passo de quê? De que a triunidade refere-se à existência de Deus. O Deus é trino quanto à sua existência, e a sua triunidade é a base da doutrina. É um pouco confuso, mas é interessante a gente mostrar este ponto. Nós vamos discorrer ao longo deste estudo. Então vamos lá. Definições de trindade. Trindade não afirma que são três pessoas estão unidas numa pessoa, como diz aí alguns modalistas. Então temos que ter um cuidado. É um pouco difícil esses termos, mas é essencial, certo? Então a doutrina não afirma que são três pessoas
estão unidos em uma pessoa. São Deus revelado em três pessoas distintas, certo? Ou três seres num só. Ou três seres num só ser. Ou três deuses num só Deus, que é chamado de triteísmo. Nem por outro lado, que Deus simplesmente se manifesta em três modos diferentes, que é a trindade modal ou de manifestações. Mas, ao invés disso, que há eterna distinção nas substâncias de Deus. Deus, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito. Mas eles três são três pessoas diferentes do seu modo de agir com as pessoas. Então temos que ter esse cuidado. Então as escrituras aqui, certo? Ensina que há um só Deus. E o mais interessante que ele é um só. Veja bem. Então, as escrituras ensinam que o Pai é Deus pleno com todos os atributos de divindade. Onisciência, onipotência, atributos que não distribui a ninguém. E o Filho é Deus, e não apenas parte da divindade, a qual muitos pensam aí na definição mais acima, certo? Por quê? Porque em Colossenses capítulo 2, verso 9, diz em Cristo, porque nele, olha só o pronome aqui, certo? O nome pessoal, certo? Habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Isso nele quem? Em Jesus Cristo. Então temos que ter esse cuidado a respeito desses termos sobre a doutrina. Então, como vocês estão vendo aqui em cima, o Pai, ele não é o Filho não é o Espírito Santo. Mas os três é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Três pessoas distintas nessa unidade. Então temos que ter este cuidado, certo, meus irmãos? Vamos lá. Então, no Credo de Atanásio, isso está na Declaração de Fé da Assembleia de Deus, na apêndice, página 221, que declara: a fé universal é esta, que adoramos a um Deus, em trindade e trindade em unidade. Então veja bem que até o credo de Atanásio, ele já deixava isso bem claro. Não confundamos as pessoas, como já foi dito aqui, nem separamos as suas substâncias, ou substância, pois existe uma única pessoa no Pai, outra no Filho e outra no Espírito Santo. Então veja que os pais apostólicos, nos seus credos, já mencionavam isso e já defendiam isso, certo? Mas a deidade do Pai, a deidade do Filho e a deidade do Espírito é toda uma só. Então veja bem, glória é igual e a majestade é coeterna. Na declaração 7 diz o quê? Olha só. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito é incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável e o Espírito Santo é imensurável. Então temos que ter esse cuidado. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo também, ele é eterno. Então veja que temos que ter este cuidado ao declararmos certas oposições a respeito da Trindade. Continuando o nosso credo, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou três senhores. Então, no próprio credo, já deixava isso bem claro. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito, nem criado, mas foi gerado. Isso já dizia o credo, certo? O Espírito Santo procede, aliás, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não foi feito, nem criado, nem gerado, mas foi procedente. Olha só, veja que são três pessoas distintas, cada um com suas funções. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito e não três Espíritos. E declara
o seu credo. Há em Deus três personalidades distintas e divinas, sendo cada uma igual à outra quanto à sua natureza, ou seja, de serem Deus. No entanto, não há três deuses, mas Deus, ele é um só. Então veja que no começo do século, dos pais da igreja, eles já defendiam esta prática de doutrina, e o quanto foi difícil para esses homens defender no Credo de Nicéia a respeito dessa sustentação. Para muitos soava um pouco confuso, mas quando lemos e relemos, aí identificamos esta unidade, certo? E as suas substâncias geradas em cada pessoa. Então temos que ter este cuidado. Vamos lá? Então, a origem do termo trindade. O termo trindade foi usado pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo e em sua forma latina por Tertuliano, certo? Tertuliano, ele era um bispo de Cartago. Para muitos, ele era pentecostal, mas isso é só uma difusão, certo? Então, ele fez contribuições de valor para o desenvolvimento da ortodoxia, o que? Trinitariana. Adolf von Ranop, exemplo, certo? Ele insiste que foi Tertuliano que preparou o terreno para o desenvolvimento subsequente da doutrina trinitariana ortodoxa, e até hoje permanece. Então, o Tratado de Tertuliano contra Práxeas, que contém 50 páginas, de 50 páginas polêmica, vigorosa contra um certo Práxeas, que supostamente ele introduziu em Roma a heresia de que? Do monarquianismo, ou seja, e do patriciarianismo. Patriparticiarianismo. O monarquianismo, ele ensina a existência de um só monarca que é Deus. Então, por isso que tem o nome monarquianismo. Então, ele surgiu com essa ideia que apenas o monarca ele era Deus. E também o patriciarianismo também, ele ao longo do século seguiu esta mesma doutrina e foi muito mais além a respeito disso, certo? Então, os pais, os apologistas e os polemistas, certo? A partir do ano 150 e do ano 325 foi até o Concílio de Nicéia, porque houve crescentes perseguições e heresias, forçaram quem? Os cristãos a obedecerem de maneira mais precisa e defenderem o ensino bíblico acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como logo no começo do slide eu mostrei lá em João que ia surgir vários ensinos contrários a esse ensino. Justino Mártir, ele diz que Cristo é destino do Pai em sua função. Isso é prática. Então, isso são pessoas distintas. Atenágoras, ele diz que Cristo não teve princípio, como isso é evidente na palavra, é Logos. Teófilo, o Espírito Santo é distinto do Logos. Claro, são três pessoas distintas. Orígenes, o Espírito Santo é coeterno com o Pai e com o Filho. E Tertuliano, o que falou em trindade, né? Em pessoas, três em número, mas em uma só substância. Ou seja, todos eles eram Deus. Então, os próprios pais da igreja, eles defenderam isso até ser promulgado no Concílio de Nicéia, no ano 325, e 59 anos depois, no Concílio de Constantinopla. Então, temos que ter esta base histórica para referirmos a respeito da Trindade, que hoje muitos também negam esta existência da Trindade. Vamos lá. A Santíssima Trindade. A verdade a respeito de Deus é uma questão de vida ou morte. Mas por quê? Porque esta doutrina envolve a Trindade. O Senhor Jesus Cristo, sua identidade, seu ministério, obra e Espírito Santo. Adorar, olha só, adorar um Deus errado também significa seguir a um Jesus errado e cujo resultado também é num céu errado. Então nós também vamos terminar num céu errado. Em João 17:3, o texto é claro. O Senhor Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o próprio Jesus, ele disse que ele aqui é o próprio Deus, em outras palavras. Então, vejam a situação da Santíssima Trindade a respeito de que significa, certo? Então, temos que ter, por isso que é um estudo de vida e morte, para sabermos, definirmos a respeito de Deus em três pessoas distintas, certo? Vamos lá. A doutrina de Deus, ou chamada na teologia de disciplina, ou da teologia sistemática, que vai sistematizar os assuntos, que é chamada de pneumatologia, ela é notória logo nos começos dos textos. Quando os escribas ali em Marcos perguntam qual é o primeiro mandamento, o Senhor diz: ouve Israel, Shema Israel, o Senhor é o único Deus. Então, ele mostra lá, justamente baseado em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Depois ele segue: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então, a Bíblia diz que Jeová é Deus, a qual não existe outro nem no céu e nem na terra. Isto é fato, quando nós lemos aqui, primeiro ponto de Deuteronômio 4:39. Mas esta unidade na deidade de Jeová não anula, certo, a deidade absoluta do Pai, nem a deidade absoluta do Filho. O Pai e o Filho não são três deuses, mas três pessoas distintas em uma só divindade. Ou seja, um Deus em três pessoas totalmente diferentes, distintas. Então, como eu falei no começo, é um pouco confuso para entendermos, mas se você acessar aqui na nossa página, e vai ter o link para você baixar esse material em PDF. Então, pode ficar tranquilo a respeito deste assunto. Então, o que é Trindade? Trindade aplica, assim, o nome de Deus ao Pai, da mesma forma ao Filho e da mesma forma ao Espírito Santo. Então, aparece na maioria das vezes com referência à Trindade, em Deuteronômio 6:4. Mostra lá: ouve Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus toda a tua força. Então, mostra também esse termo. Então, isso também ocorre com o nome de Jeová, com referência ao Pai sozinho, certo? É interessante, nós lemos todas essas referências. Ao Filho também, certo? Aqui ele diz que vai colocar todos os inimigos por o cabelo dos seus pés. Em Mateus também, 22, ele fala também sobre isso, e também a respeito ao Espírito Santo. Então, aplica-se a doutrina da Trindade, o único Deus também, certo? Mas às vezes nós não sabemos distinguir. Só porque vem a palavra nome, não define-se a pluralidade. Por exemplo, lá em Mateus 28, o Senhor diz: em nome, não foi nos nomes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando lemos Ruth, também isso se refere a uma pluralidade. Quando nós lemos Ruth, capítulo 1, versículo 2, lá do mesmo jeito está o nome, quando cita os filhos de Malom e Quilion. Ele não diz os nomes, ele diz o nome, certo, deste homem era Boaz. Então, ele não diz os nomes, a qual era pai de Milom e Quilion. Ele não se refere a plural, mas vemos diante da Bíblia várias situações a respeito de pluralidade do nome de Cristo, certo? No entanto, aplica-se a Trindade sobre esses termos. Vale lembrar que o nome de Deus, Theos, no Novo Testamento grego, quando vem acompanhado, sempre vem acompanhado do artigo definido e sem outra qualificação. É sempre uma referência significativa ao Deus Pai. Por quê? Porque diz aqui que Deus, ele é o único Senhor. Então, no Novo Testamento, essa palavra Deus, que é Theos, vem se referindo ao Pai, caso algumas exceções a respeito de Cristo, certo? Então, temos que ter esse cuidado de saber as definições. Na nossa revista, no nosso livro de apoio, vai estar: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Então vai ter todos os atributos lá para vocês pesquisarem. Aqui é só uma introdução
para podermos compreender melhor a respeito desta doutrina, certo? Vamos lá. Sobre a unidade composta. A doutrina da Trindade não contradiz o monoteísmo do Antigo Testamento, quando diz que o Senhor, ouve Israel, o Senhor é nosso único Senhor, e nós acabamos de ler este termo, certo? Porque a palavra para esta unidade, que o Deus único, é composta por, não é, irmãos, é Echad. A palavra é Errad. Errad aparece neste versículo na mesma usada em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando se refere ao homem e uma mulher, que os dois são uma só carne, certo? Então ele usa o mesmo termo para a palavra Errad. Então são as três pessoas para se referir a Deus. Como é que pode uma unidade ter duas, homem e mulher? Então é o mesmo termo utilizado. Já a unidade absoluta, que essas unidades, ela vem de composta e absoluta. E aí, unidade composta e composta não absoluta. Então nós vimos aqui a unidade que aparece em Gênesis, certo? Agora a unidade absoluta em hebraico não é Yashid, é Yahid, como encontramos aqui em Gênesis capítulo 2, lá em Abraão, versículos 22. Então se refere a um Deus único, certo? Que tem na sua pluralidade a respeito dessa unidade composta. Então veja, aqui em Gênesis é absoluto, mas lá na palavra errad é composta. Mas é uma unidade composta, como pode isso? Então se é composta é mais de um. Então temos que ter cuidado com isso. Igual ele diz, façamos, eadeçamos, confundamos, o homem é como um de nós, então ele usa esses termos também na pluralidade, temos que ter este cuidado, certo, irmãos? Por isso que esta doutrina é um pouco complicada de se entender, mas do mesmo modo que nós passamos a compreender melhor, entendemos este conceito mais definido. Vamos lá. A Trindade, portanto, não é triteísmo, certo? Porque isto é um erro, comparar a respeito dessa trindade, a respeito de um triteísmo, não, hipótese alguma, certo? Porque comparar a essa tríade é a atribuição de um paganismo, certo? Principalmente que fazem também as testemunhas de Jeová. Outros grupos religiosos também heterodoxos para nos criticar, ele usa Brahma, Vishnu, Shiva. Por exemplo, a religião hindu, eles dizem que são três deuses, está aqui, Brahma, Vishnu e Shiva. Se você olhar o filme chamado Bahubali, você vai encontrar esses três deuses, certo? Então a Bíblia ensina o monoteísmo, certo? Então a Trindade, portanto, é a união de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo em uma só divindade, sendo iguais, eterna, da mesma substância, embora distinta, sendo Deus em cada uma dessas pessoas que estão aqui, todas as referências, como o Credo de Atanásio deixa bem claro, certo? Não separamos as pessoas e nem confundamos a sua substância, certo? Tanto aqui no Credo de Atanásio, ele já mencionava a respeito dessas substâncias. Vamos lá também. A palavra Trindade é um termo técnico para designar um Deus em três pessoas distintas da divindade a partir do século II, por Tertuliano, quando fez aquela carta a Praxeas, como a gente já viu logo no começo. Então vamos lá. E sobre os monarquianistas dinâmicos, certo? No grego dunamis, que é força, poder, diziam que Deus deu força e poder a Jesus, adotando-lhe como filho, negando ali, assim, a sua divindade absoluta de Jesus e também da Trindade. Então, era o prenúncio ali do arianismo, certo? Esses monarcas, né, que surgiram, então deu prenúncio aí ao arianismo, que no início do quarto século negava a eternidade de Jesus, considerando Cristo um Deus de segunda categoria, igual aos ensinos das testemunhas de Jeová. E para eles, Jesus
é um Deus de segunda categoria. E esta doutrina, certo, dos dinâmicos, era defendida por Teodósio de Bizâncio de Artemão e Paulo de Samosata. Então, esses homens defendiam essa mesma doutrina, a qual foi condenada ao longo dos concílios. Também existia os monarquistas modal, ensinava que três pessoas da divindade se manifestavam de vários modos, daí o nome modalista, certo? Então temos que ter esse cuidado. Eram defendidos por Neato de Hermina e Práxeas. Lembra que Tertuliano escreveu a carta a ele, né, a respeito da doutrina da Trindade. Ensinava que o Pai nasceu e sofreu e que Jesus era o Pai. Por esta razão, no Ocidente, eles chamavam de patripacierianistas, ou seja, do latim pater, ou passos, ou pátrio, sofrer. O Pai se encarnou no Filho e sofreu com ele. E a Voz da Verdade diz que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. Então, para eles, é uma pessoa só, não são três pessoas. Para eles, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então, eles creem desta forma. Então, para eles, o Pai morreu na cruz, o Espírito morreu na cruz, como é defendido por Carlos Moses, do conjunto Voz da Verdade. Então, Tertuliano disse que eles criticavam o Pai e puseram a fuga do Espírito Santo. Veja que esses homens combateram ao longo dos séculos estas heresias. Temos também no Oriente chamado de sabelianistas. Esse Sabélio nós estudamos na primeira lição do primeiro trimestre de 2025 sobre doutrinas da fé cristã e heresiologia do pastor Ezequiel Soares. Então, esses heresiastas, o Sabélio, quem foi que se destacou na promulgação da heresia. Segundo essa doutrina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três aspectos divinos, sendo, portanto, uma mesma pessoa, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa, não tem diferença. Então, Sabélio usava pessoa para cada uma da divindade, mas para ele esse passo tinha de ser um sentido de mais uma máscara, né? Ou de manifestações diferentes de uma mesma pessoa. Ele não sabia distinguir três pessoas, ele dizia que só tinha uma pessoa. Então, na concepção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eram nomes que davam justamente referente às fases diferentes. Ele era Pai da criação, na promulgação da lei, o Filho na encarnação e o Espírito Santo na regeneração. Então, para eles era uma pessoa só, mas aí nós entendemos que são três pessoas totalmente distintas, certo? Então, esta doutrina foi combatida, como a gente já viu ao longo desse slide, por Práxeas, quando pela primeira vez o apologista usa o termo trinitas para se referir à trindade, para a divindade, e depois por Hipólito e Orígenes, que defenderam crucialmente a doutrina da trindade. Então, o sabelianismo ele ganhou espaço mais ou menos 100 anos depois, certo? Em Roma, na Ásia, na Síria e no Egito, certo? E em 63 d.C., Dionísio de Alexandria enfrentou Sabélio, derrotando assim todo esse movimento. Depois disso, o cristianismo passou a repudiar essas crenças e combater essa heresia, que até ela desapareceu completamente na história. Mas, depois de muitos séculos, essa heresia foi trazida de volta nas profundezas do inferno por John Chip, fundador da seita Só Jesus, certo? Então, os unicistas de hoje, como Movimento Só Jesus, a Igreja Voz da Verdade, Tabernáculo de Fé e a Igreja Local Testemunha de Jeová, dentre outros movimentos que tem também, suas raízes estão justamente onde ganhou força por Sabélio. Tanto os antigos quanto os modernos negam a doutrina da Santíssima Trindade e defendem a crença de que o Pai e o Filho sejam uma só pessoa e não três pessoas distintas em uma divindade. Então, veja, meus queridos,
o quanto temos para aprendermos a respeito da Santíssima Trindade. Outro conceito heterodoxo é a divindade de Ariano, né? Ou seja, dos arianismo também, que hoje é defendida pelas testemunhas de Jeová, e tem uma inovação que sacudiu o século nessa época. Por volta do ano 320, Ário, de Alexandria, né, Egito, encontrou em Provérbios o texto na Septuaginta para distinguir o nome do Senhor, certo? Só que lá em Provérbios não se refere a Logos, mas sim a sabedoria. Este homem ele se embananou com este termos aqui de Provérbios 8 e 22, certo? Então, foi aplicada ao filho por Tertuliano como um dos dois estágios, a história do Logos, contra Praxeas, né? Então, para o Marte, essa sabedoria divina é o Logos, então somente Cristo pode dar a respeito disso. Mas Irineu, certo? A sabedoria é o Espírito Santo, ele usa contra as heresias. Até hoje, muitos opositores da Bíblia não concordam com a sabedoria, seja o Logos. Então, temos que ter cuidado a respeito ao citar este texto de Provérbios 8 e 22. Então, meus queridos, muito obrigado. Acesse nossas redes sociais. Isso está aí, nosso site, para que você possa desfrutar. Acesse nosso canal do YouTube, direto da IBD, para ter esses estudos e ficar por dentro da nova lição dominical. Obrigado, fique com Deus e a paz do Senhor.